sou Matheus Tiamati e estou começando mais um episódio, o segundo no qual eu trago sugestões de conteúdos de podcasts ou de vídeos que eu acho que são essenciais para o RPG e eles foram todos produzidos no Brasil. Nós sabemos que muitos debates que a gente considera às vezes que já estão vencidos, eles retornam ao RPG. A questão do sistema importa ou não, o crunch versus a interpretação. Por isso é muito legal quando a gente encontra conteúdo sobre outras questões que abarcam o RPG. E a dinâmica da mesa é um que normalmente é o mais secundário, por isso que essa é a minha próxima sugestão. Dados no Porão, episódio 76, A Cultura da Mesa. O Diego Mezencio traz umas reflexões muito interessantes sobre a maneira particular com que cada grupo joga RPG, as dinâmicas que existem, muito subjetivas às vezes, sobre uma mesa de RPG. Ele traz alguns trechos de alguns podcasts gringos, como por exemplo o Geek and Sound, mas traz a própria visão dele também sobre esse tema. É um conteúdo essencial sobre um tema, como eu já disse, às vezes bastante subjetivo e que não costuma ser tão debatido quanto eu acho que deveria. Na minha visão e na minha prática, isso é um problema. Se eu estou descrevendo um cenário ou uma criatura e o jogador tem um raciocínio, pensamento diferente daquilo que eu estou falando, isso gera desentendimento da circunstância. Mas eu não quero dizer que a minha forma é a melhor que a do Dave. Apenas estou constatando que, na minha prática, o teatro da mente não funciona para a minha experiência. Assim como também pode haver pessoas que não gostem da experiência de Grind por motivos bem particulares. São aspectos de execução dentro de um mesmo jogo, nas mesmas regras. Se você gosta desse tema, acha que é uma reflexão interessante, que é o que você quer pensar, eu complementaria ele com o episódio 706 do Café com Dungeon, Micropolíticas na Mesa. Na sua opinião, RPG é arte? Esse é o tema, é o título do episódio 53 do Savagecast. Os hosts do Savagecast, então, o Goldael, o Max e o Nando, recebem nesse episódio a Rai, então, conhecida Rai, para debater justamente se o RPG ele pode ser uma manifestação artística, uma expressão da arte. É um debate muito interessante porque ele complementa alguns outros debates, reflexões que existem sobre essa questão do design no RPG, mas trazendo justamente essa questão da arte, da manifestação artística. Ou no tempo, como é uma catedral, um livro, um quadro, um jogo de videogame. Então, é um produto que existe no tempo ou no espaço, que expressa, reflete e é reconhecível como sendo uma perspectiva da realidade humana na Terra. A arte é um produto que existe no tempo e no espaço e expressa uma realidade, é isso? Sim, é um produto que ele existe no tempo ou no espaço, mas expresso na realidade, e que ele expressa, representa e é reconhecível por outras pessoas como sendo uma perspectiva da existência humana. Sim. Então, para mim, essa parte do público, ela tem um papel essencial. Eu, como artista, eu apresento algo e eu preciso que aquele algo seja entendido da forma com que eu intentava quando eu apresentei. Então, se uma outra pessoa olha para aquilo e sente o que eu desejava que ela sentisse, pensa o que ela desejava que eu pensasse quando eu produzia aquilo, não necessariamente o que eu desejava, mas tem pensamentos e sentimentos, existe toda uma teoria sobre a morte do autor e a obra dissociada do autor, não vamos entrar nesses detalhes, mas se aquilo é capaz de gerar determinados efeitos e ela reconhece aquilo como sendo um testemunho subjetivo, porém verídico da experiência humana, então pra mim aquilo é arte. Então RPG arte tá definido. Eu não acho que tem que debater isso. Eu concordo com boa parte desses elementos, assim, e eu acho que expressa uma realidade, mas eu acho que pra mim, né, tipo, dentro do, como eu tava falando com vocês antes, pra definir o que é arte, eu coloco muito o papel da subjetividade, como tu fala, né? Ela expressa uma realidade a partir de uma subjetividade. Sim. Então, no momento em que o artista entrega aquilo para um público, e aquele público passa a ser dono do sentimento que ele tem sobre aquele produto, como tu tá colocando. Definitivamente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um like. A próxima sugestão é o podcast Dragão Brasil número 5. Nesse episódio, então, o JM Trevisão, o Guilherme Desvalde e a Karen Soarelli, da Jambô Editora, recebem o Júlio Matos para um debate sobre RPG indie. Embora esse debate seja complexo e tenha existido em outros locais e canais e momentos diferentes, o Júlio Matos normalmente é colocado na posição de falar pelo mercado indie. É muito interessante esse episódio justamente pelas reflexões que tanto o Júlio Matos quanto o pessoal da Jambô traz sobre essa definição mercadológica difícil. O que é o RPG indie? O que é o RPG mainstream? O que é uma publicação independente? Quão necessário é alguém publicar um RPG quando se tem internet hoje em dia, por exemplo? Qual é o papel de uma marca importante, por exemplo, como Tormenta dentro do mercado de RPG?
Que espaço um produtor de conteúdo, um autor, um game designer novo tem para entrar no mercado. O próprio mercado do RPG em si, ele é um nicho, então o mesmo grande dentro do mercado muito pequeno, ainda é pequeno comparado ao resto. Enfim, é um episódio muito interessante para quem quer pensar mais nessa questão de mercado e de publicação dentro do RPG. Então, o que é RPG indie? Eu diria que é um RPG diferente. Você vai encontrar ali coisas que talvez você não encontre naquele jogo que você está acostumado a ver o tempo todo. Para mim, bem pessoal, Júlio Matos, né? É a definição que eu poderia dar melhor. Independente da editora que publica, do tamanho da editora ou do tamanho da tiragem. Independente. Porque daí, isso falando indie, né? Se eu vou falar RPG independente, aí acho que sim. O cara é independente. Ele fez tudo sozinho, ele publicou, sei lá, publicou um e-book do jogo dele, é isso aí, beleza. Ele é um produtor independente. É uma produção independente. Exato. Porque uma coisa que o John Boyega, que fez o Abismo Infinito lá, o Terra Devastada, ele sempre fala, vocês têm que parar com essa mania de misturar mercado com a produção artística do cara, que o jogo em si é uma produção artística, mas tem a parte de mercado. Eu fiz esse negócio pra vender ou eu fiz esse negócio pra me expressar como uma mídia, como algo? Se eu fiz pra me expressar, foda-se onde o cara vai me botar, entendeu? Se ele vai dizer que eu sou RPG, se não vai dizer que eu sou, é o que menos me interessa. A hora de vender, aí eu tenho um produto. Aí eu tenho que dizer pro cara o que ele tá comprando, porque senão depois, se eu digo pra ele, compre esse RPG, e o cara olha assim, mas isso aqui não é RPG. Pronto, você criou um problema na cabeça do cara. Mais uma sugestão de conteúdo essencial, então, é o Drop 2 do Lenin Dragons. O episódio traz, então, um debate sobre o texto da Marcia B, Magia Materialista, Materialismo Mágico. E ele é muito bom porque o texto em si já é muito bom, mas justamente com a reflexão, com o debate que surge, os pensamentos ali em torno desse texto, a gente consegue elevar ele ainda mais. Em um contexto feudal, provavelmente, é a classe clerical que realiza a magia, garantindo o poder da nobreza e compartilhando os produtos dos servos. Em um contexto capitalista, os magos teriam as mesmas responsabilidades que burocratas, engenheiros e médicos. Eles poderiam ser burgueses propriamente ditos ou poderiam fazer parte de uma aristocracia trabalhista ou burguesia assalariada, que gerencia a produção de mercadorias e o fluxo de capital. Em qualquer contexto e em outros contextos não considerados, a magia não tem uma aplicação consistente, mas é moldada pelas demandas da sociedade em que é empregada. Minha próxima sugestão é o Tomos Revelados, que é um podcast muito bom. A cada episódio, então, o Felipe e o Miguel, que são os hosts, eles trazem um texto que é de fora do país, traduzem ele para o português e leem na íntegra. Isso por si só já seria muito válido por dar acesso, então, facilitar para quem não domina o inglês, né, a ter muitos conteúdos e reflexões sobre RPG. Mas mais do que isso, a cada episódio eles também debatem depois esse texto. Então eles não apenas apresentam como opinam, dão suas sugestões, suas experiências ali, trocam figurinhas sobre determinado texto do episódio. E a minha sugestão é um episódio bem recente, que é o 6 Culturas de Jogo. Então esse episódio de Tomos Revelados, o Felipe e o Miguel traduzem o texto do John Bell e debatem então essas definições que o John Bell faz para os 6 estilos, 6 maneiras diferentes de jogar RPG. E o motivo de eu indicar esse episódio então é justamente porque esse texto do John Bell e as reflexões que o Felipe e o Miguel trazem são muito válidos para a gente perceber que existem estilos e maneiras muito diferentes de jogar RPG. Talvez a questão não seja que você não é um bom mestre ou que você não tem capacidade para ser um bom mestre, mas que você mestra de um jeito diferente. Então é interessante, né, ver esse tipo de coisa. Para você ver que tem características diferentes, que funcionam de jeitos diferentes, em tradições e cultura de jogo diferente, né? Real, porque quando tu lê o Trad aqui numa forma, tipo, teórica mesmo do que tá estabelecido, né, de como ele surgiu e coisas do tipo, essa importância do mestre, o peso do mestre-autor ali é muito forte, né? Vai contra muitos estilos de jogos modernos hoje. Tem locais que esse papel faz sentido, né? Aquela história de foco, de proposta. As coisas dependem, né? Tudo depende do foco, depende da proposta, depende do grupo. Porque tem locais que esse papel do mestre, tu viveu uma história que alguém criou e tu tá ali, sabe? Tu não tá lendo, tu não tá jogando um jogo passivo ali. Não, tu tá, tipo, dentro dessa história que foi criada por alguém. E tu sabe disso. É legal, sabe? Tipo, pode ter contexto que é legal. Depende da proposta do que tu tá esperando jogar, né? Então, de novo, não é tratar como isso é o certo, só tem esse jeito, mas que tem certos momentos que isso cabe, né? A sugestão agora é o podcast Caquitas, episódio 391, Que Sistemas Te Servem? Como várias sugestões que eu trouxe no primeiro episódio estou trazendo aqui hoje, eu escolhi um episódio, mas o canal inteiro é muito válido para quem quiser conhecer. A cada episódio do Caquitas, a Rê e a Paula debatem assuntos bem interessantes de RPG, desde jogos específicos, ou sistemas, ou dinâmicas, enfim. Nesse episódio 391, elas batem um papo muito legal sobre o impacto que sistemas de RPG têm na experiência de jogo e quanto normalmente quem joga costuma não dar a devida importância para esse impacto. Quando vai se jogar um estilo de jogo,
se pensa mais ou menos no gênero, se pensa talvez até no cenário, mas se eu escolher esse ou aquele sistema, a experiência que eu tenho de jogo pode ser bem diferente. Tem sistemas que favorecem determinadas dinâmicas e tem sistemas que atrapalham. Jogar um jogo com um sistema que não foi feito para aquela proposta certamente vai dificultar muito a experiência. Como o Rafael Balbi comenta no Café com Dungeon, em vários episódios ele citou isso, jogar um jogo com um sistema que não é feito exatamente para ele é como tomar sopa usando garfo. Dá para fazer isso? Dá, mas é muito mais trabalho do que precisava. Caquitas é um podcast muito bom, como eu disse, tem vários episódios que valem ser assistidos lá, não é à toa que ganhou vários prêmios Goblin de Ouro, por exemplo, e ele tem um formato muito interessante que é bem bate-papo mesmo. Seja nos episódios que normalmente é só a Rê e a Paula conversando entre elas, seja alguns outros que têm convidados participando. São sempre reflexões e experiências de jogo trazidas de uma maneira bastante descontraída e bastante natural. Confere lá então, 391 Caquitas. E a gente sempre fala sobre procurar um RPG que, enfim, é legal de jogar pra ti, que tu vai gostar e tal. E eu acho que o nosso instinto é de pensar primeiro em cenário. Ah, não quero jogar espacial. Ok, mas tu gosta de investigação, tu gosta de alta fantasia, baixa fantasia, tu gosta de algo pé no chão, tu gosta de, sei lá, alguma coisa que se passa na pré-história, já que tu odeia tecnologia, tu quer um negócio zero tecnologia. Não sei, mas a gente sempre fala nessa questão do cenário, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem um pouco de olhar pra esse lado do sistema. Esse é o jeito que tu gosta de jogar? Esse sistema é algo que vai te fazer feliz? Hoje que eu já conheço muito sistema e tal, se eu bato o olho num sistema, eu já sei se eu vou gostar ou não, assim, na grande maioria das vezes. Eu já saquei, assim, isso aqui até jogo uma one shot, pô, esse aqui eu queria uma campanha, porque parece legal de explorar isso e aquele outro e tal. Esse aqui eu acho que eu não vou curtir tanto, então eu já consigo bater o olho no tipo de sistema que é e entender, na grande maioria dos casos, como é que ele funciona e se eu vou gostar ou não. Sim. Eu acho que eu tava pensando nisso porque geralmente a minha decisão vem do jogo, vem do sistema, né? Claro que o tipo de cenário que ele serve vai me atrair mais ou menos pro jogo. Chegamos ao final, então, na segunda parte desse episódio, que eu trago um levantamento de conteúdos que eu considero essenciais de RPG no Brasil, dentro dessa linha de trazerem reflexões para nós enquanto RPGistas, seja mais entusiasta, seja game designer, seja mestre, jogador. No primeiro episódio teve bastante comentário, gostei bastante. Comenta então nesse segundo aqui, desses que eu trouxe agora, qual podcast, qual canal você ainda não conhecia. Um grande abraço, nos vemos na próxima. Até mais.